Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, somos do canal Exposição Bíblica. Exposição Bíblica está no ar há mais de 8 anos. A nossa área de pesquisa é pregação, somos apaixonados por isso. Sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília há 20 anos, na mesma igreja, uma igreja plantada por mim e minha família. E eu quero hoje te convidar também a fazer parte da plataforma, a Academia do Expositor. A Exposição Bíblica, além de ter fundado a FTRB, Centro de Pós Russell Shedd, agora também fundou a Academia do Expositor. É uma plataforma com clube de assinantes. Você investe R$19,90 por mês e, além de fazer emissões, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos na nossa plataforma. Na nossa plataforma estão alguns homens como Augustus Nicodemos, Thomas Escol, Wendell Mark Johnson, Mr. Maia, Gilton Moraes, Emílio Garofalo. Estou lá também. Tem Luciano Paes Landim. Tem um novo vídeo agora lá sobre pregação indutiva com Paulo Correia. Enfim, tem uma equipe maravilhosa para treinar pregadores lá na nossa plataforma, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o pregador e a questão do socialismo, né? O evangelho, a pregação do evangelho e o socialismo, tá bom? Bom, se inscreva no nosso canal, deixe um like nesse vídeo e ative o sino para você receber as nossas notificações. Há um problema grave hoje. Eu vou falar pelo Brasil, no Brasil, porque eu sou brasileiro e a realidade que eu conheço mais é no Brasil. Há um problema muito grave no Brasil, que é a questão de muitos cristãos. Lógico, eles são seres políticos e eles decidem votar, nós votamos e nós escolhemos. Não há neutralidade, né? Nós escolhemos uma corrente que mais se aproxima com aquilo que a gente acredita na fé. Mas o grande problema que eu tenho visto hoje é que muitos cristãos estão usando o conservadorismo político como um meio de evangelizar, literalmente. E é muito bom e é necessário combater o socialismo ou o comunismo em suas variantes, e isso é necessário fazer. Só que nós nunca podemos nos esquecer que a nossa cosmovisão, para combater os falsos deuses, os ídolos que a sociedade e sua cosmovisão ocidentalizada criam, é a partir do evangelho que nós vamos combater os falsos deuses, os ídolos. Então, embora nós escolhamos uma corrente política que coadune com princípios gerais, mais ou menos daquilo que nós vivemos na prática, o conservadorismo político não pode ser sinônimo do evangelho. Não é o evangelho. O evangelho é algo totalmente distinto. O evangelho é distinto de qualquer religião, porque nele não há meritocracia. Ele é distinto de qualquer religião porque ele trata de uma graça totalmente imerecida, de um favor que nós não merecíamos. Segundo, nós não podemos categorizar o evangelho como sinônimo de conservadorismo político. Isso é um perigo. Então, como combater o socialismo, que na verdade é uma forma de ateísmo? É algo que luta não só contra a família, mas contra qualquer religião instituída. Bom, eu queria usar alguns aportes do Alex Taunton,
E ele vai falar sobre duas figuras. Ele vai falar sobre Karl Marx e o Spurgeon. Eles ambos viveram na mesma época, né? O Karl Marx 1818 a 1883 e o Spurgeon 1834 a 1892. Então, ambos fazem parte do contexto londrino, né, na Inglaterra. Ambos falaram simultaneamente. Karl Marx falou em nome do socialismo, em nome de uma doutrina extremamente perigosa, e o Spurgeon falou em nome do Evangelho. Né? O interessante é que o Charles Spurgeon combateu o socialismo de Karl Marx, assim como nós temos o Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista, que combateu o nazismo com o Evangelho. A Igreja Confessante era muito maior do que uma manifestação política. A Igreja Confessante era muito maior do que uma manifestação política. A Igreja Confessante era literalmente uma igreja voltada para a cruz. E a gente vê isso em Spurgeon. Spurgeon não vai combater o socialismo com o capitalismo. Ou ele não vai combater o socialismo com um tipo de conservadorismo político, porque a missão dele era pregar o Evangelho. A missão dele era pregar o Evangelho. Então, diante de ataques à família, à religião, e predominantemente à religião cristã e à moralidade, lógico, o Evangelho está acima da moralidade, nós vimos Spurgeon se deparando com outro tipo de mensagem em Londres. Outro tipo de visão a não ser a do Evangelho. Uma visão extremamente contraditória. É contraditória porque Karl Marx, um socialista totalmente preguiçoso, mas não se furtava a aceitar doações dos capitalistas. Assim como tem muitos hoje em dia ao redor do mundo. E não deixou de ser também uma visão antissemita, né? Ele considerava os judeus, né, como um veneno, ok? E além de tudo isso, uma visão extremamente idólatra, na minha opinião, demoníaca, e que deve ser rechaçada. Agora, quando você rechaça o socialismo, você tem que entender como cidadão do reino de Deus, como pregador do Evangelho, que você tem que rechaçar a partir da cosmovisão cristã, a partir do Evangelho. Então, faça essa construção. O problema todo é que nós queremos rechaçar doutrinas idólatras e deuses estranhos a partir de outras doutrinas que não são o Evangelho. E aí gera uma polarização terrível, porque as pessoas sempre vão te ver como cristãos. As pessoas sempre vão identificar a tua fala como a fala do cristianismo. Então, se a tua fala é simplesmente uma polarização ou simplesmente um combate do socialismo pelo conservadorismo, as pessoas vão associar o Evangelho ao conservadorismo. E quando você associa o Evangelho ao conservadorismo, você desonra a teologia da cruz, porque o Evangelho está acima de toda ideologia. O Evangelho é o Evangelho. Spurgeon, pregador, aos 19 anos, nomeado pastor de uma congregação em Londres,
ele tinha uma pregação doutrinária. Eu falei de pregação doutrinária em outros vídeos aí, com base na obra de Thomas Nerros. E Spurgeon, ele combateu o socialismo com uma pregação extremamente doutrinária, mas a doutrina bíblica. Ele combateu o socialismo tratando da falsa conversão que o socialismo promove. Uma conversão sem tocar no pecado original. Uma conversão social sem a regeneração de Cristo Jesus. Uma pseudo-conversão. Na verdade, o Spurgeon, como um bom batista e calvinista, ele usou as armas do Evangelho, mostrando que o sistema doutrinário do socialismo não corresponde àquilo que é a essência do Evangelho. E muitos que estavam ouvindo essas duas vozes em Londres, tanto Marx quanto Spurgeon, acabaram ficando confundidas em algum momento. As outras vozes confundem muitas pessoas. Por isso que a pregação do Evangelho deve ser distintivamente, ela deve ser marcantemente distintiva nas nossas vidas, na igreja, nos estudos bíblicos. A centralidade do Evangelho é importantíssimo para que você não coloque o Evangelho como uma categoria similar a categorias ideológicas. Bom, ambos eram populares no contexto de Londres, ambos tinham ciência um do outro, mas Spurgeon me chama a atenção pelo caráter do Evangelho, o caráter do Evangelho no contexto da sua teologia pública, da influência dele na sociedade. O que influenciava o Spurgeon na sociedade, o que ele usava como influência para o espaço público, não era o capitalismo ou o conservadorismo político, era o Evangelho. Era o Evangelho. E isso é muito importante. Ele vai combater o socialismo através do Evangelho nos seus sermões. Num dos sermões ele vai dizer a seguinte questão. Olha só uma citação de um sermão de Spurgeon. Muitos púlpitos, onde Cristo já foi elevado em toda a glória de sua morte expiatória, estão agora profanados por aqueles que riem da justificação pela fé. Ou seja, o socialismo querendo trazer substitutos para a justiça de Deus, colocando a justiça social como um substituto da justiça de Deus. É claro que a consequência da nossa fé prática nos leva a obras, mas a teoria da justiça social, no contexto do liberalismo teológico, traz essa marca, né, de ensinar que educação é pela educação que as pessoas vão encontrar a libertação, pelas doutrinas sociais que as pessoas vão conseguir ser libertas. E esse tipo de libertação que é pregado é um tipo de libertação redentiva, mas não a redenção do Evangelho de Jesus Cristo. É tipo uma redenção antropológica, uma redenção social. Então, nós tomemos muito cuidado. Nós, pregadores do Evangelho, estejamos atentos para não usarmos as armas erradas para evangelizar. Nunca se esqueça que você, como cristão, cidadão de uma glória futura, sempre vai ser lembrado e cobrado pela sua postura como cristão, por sua cosmovisão. Embora as pessoas não tenham a sua cosmovisão, quando elas te ouvirem, elas vão querer identificar o que o Evangelho trata e não o que uma corrente política trata. E quando você traz uma corrente política, você acaba confundindo a mente das pessoas. Por quê? Porque a mente das pessoas vão coligar, vão conectar você ao que você diz que é, ou seja, você diz que é cristão. E se você combate o socialismo com outra corrente política, as pessoas vão entender que o cristianismo ou o Evangelho tem uma similaridade ao conservadorismo. E, na verdade, o Evangelho está infinitamente superior, é infinitamente superior a qualquer abordagem política.
Embora a gente não possa ser neutro, a gente precisa votar. Tome cuidado com o seu discurso, porque o seu discurso está atrelado àquilo que você crê. Tá bom? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Um abraço do Michel Augusto. Tchau, tchau.